Fala pessoal, meu nome é Renato do canal Redesign Art e no meu primeiro vídeo do canal vou te mostrar como vamos fazer essa arte para redes sociais. Vem comigo até o final. Vamos lá então. Vindo em arquivo e novo, a gente vai estar utilizando essa largura, essa altura, que é o tamanho certo para redes sociais hoje em dia, em Instagram, Facebook. Resolução DPI, né, aqui, 72, parte digital. E cores RGB, também para arte digital. O resto pode deixar como está aqui. Vamos criar aqui. Agora, a gente vai utilizar um degradê aqui. Vamos vir aqui na bolinha, né? Que tem do lado aqui da máscara. Essa bolinha. Clicando nela, a gente vai em degradê. E vai estar clicando aqui, ó, nessa caixinha aqui do degradê. Vai abrir isso aqui. A gente vai tentar utilizar esse tipo de cores aqui, ó. Mais alaranjado aqui em cima. Um laranja do suco aqui mesmo, né? Do copo de suco. E um amarelo aqui embaixo. Então vamos lá. Clicando aqui duas vezes nesse quadradinho aqui, né? A gente vai utilizar a cor aqui. Ainda não vamos utilizar a cor certinha, né? A gente vai ver com o tempo isso aqui. A gente vai ficar mexendo nela, né? Até ficar legal. Mas vamos lá. Aqui só tem 2 pontos, né? Então a gente vai ter que criar mais um aqui no meio, ó. Clicando aqui embaixo, ó. A gente cria mais um. Tá vendo aqui, ó? Ela tá com 0 opacidade se a gente clicar nesse aqui. A gente pode deixar opaco, então a gente não quer isso. A gente quer 100% visível, né, do outro lado. Deixa tudo visível aqui, esses dois tem que estar visível pra gente mudar a cor aqui embaixo e ver ela, né? Então, utilizando um laranja aqui, né? Esse aqui tem que ser um pouquinho mais forte, né? Acho que quase um vermelho. Mais ou menos aqui. E esse aqui, um amarelinho. Aí, ó. Assim. Aqui na arte final, né? Ele tá meio que diagonal, assim. Tá pegando desse canto aqui até lá embaixo. Né? Dá pra gente deixar dessa forma. Dando aqui ali, né? Confirmando. A gente vem aqui no ângulo, ó. A gente vai mexendo, ó. E vai utilizando no ângulo que a gente quer, ó. Agora o laranja tá mais pra cá. Aqui tá ficando mais claro, né? E aqui tá chegando mais no amarelo. Acho que a gente pode até diminuir um pouquinho. Deixa eu ver. Assim. E acho que esse aqui também. Pode deixar um pouquinho mais claro assim. Talvez. Vamos dar o OK aqui. Então agora. Feita essa primeira parte aqui, beleza. Agora com o nosso fundo aqui de degradê, né? A gente vai colocar um padrão, né? Que é um detalhezinho para ter um fundo mais bonito ali, né? Sem esse fundo chapado, só o degradê, né? Vou botar aqui, ó, na bolinha aqui, clicando na bolinha. E padronagem. E vou estar utilizando esse tipo de padronagem aqui. A gente consegue encontrar na internet, tá? Eu não vou conseguir disponibilizar para vocês, tá? Porque pode dar algum problema no YouTube, tá? Mas é bem fácil de achar, então é bem tranquilo de vocês conseguirem aí. E eu vou estar utilizando esse aqui, ó. Esse aqui... Calma aí. Deixa eu aumentar aqui a escala para ver melhor. Vamos ver esse aqui. Que é dos quadradinhos. E vindo aqui na escala, a gente consegue botar menos quadradinhos, tá vendo? Para a esquerda. E aqui mais para a direita, mais quadradinhos. Eu vou tentar utilizar mais ou menos aqui no 400, 350. Acho que vou usar um 400 aqui, ó. Que fica bem legal. Aí dando OK aqui, a gente vai mexer na mesclagem aqui, ó, da camada, né? Para ficar sobreposto ao nosso degradê. Ó, já botando aqui em multiplicação, ele já fica sobreposto. Já dá um negócio melhor aqui, ó. Já ficou mais bonito, né?
Não fica só aquelas cores ali e deu, né? Clicando aqui no olhinho, ó, a gente consegue ver o antes e o depois, ó. No próximo passo aqui, eu vou estar utilizando... Vou estar fazendo essa moldura aqui, ó, em branco. Então vamos aqui, ó, nessa ferramenta aqui do retângulo, tá? Eu vou criar um retângulo aqui e vou deixar nos limites aqui da arte, ó. Segurando nas pontas aqui, ó, nas ancoragens. A gente vai deixar nos limites aqui, ó. Aqui, pra gente deixar só o retângulo, né, com o contorno, né, sem ter o preenchimento do meio, a gente vem aqui no preenchimento, ó, com a camada selecionada do retângulo, né? E lembrando, não é só selecionar com cursor aqui, ó. Tem que ter a ferramenta pelo menos de retângulo aqui selecionada com uma camada, tá? E vindo aqui em preenchimento, a gente clica aqui, ó, nessa opção aqui. Daí ela tira o preenchimento. Se você deixar o branco aqui, ó, ela vai preencher. Clicando aqui, ela tira. E aqui no traçado, que é o contorno, né? A gente bota no branco, tá? Se não tiver o branco aqui embaixo, a gente clica aqui nessa opção e deixa tudo no branco. Aqui é o tamanho da espessura do traçado. Então, quanto mais grosso, entendeu? Quanto menos, daí é mais fino, tá? Então eu vou deixar aqui um 5, tá? E vou deixar nesse tipo de contorno, ó. Eu não quero nenhum com tracinho, que nada. Eu quero retinho, né? E daí com isso, a gente vem aqui com a camada selecionada e clicando V, a gente bota na ferramenta aqui de mover, né? Segurando Shift Alt e clicando aqui, ó, nessa ancoragem, nas pontas, a gente vai diminuindo o tamanho certo para tudo, ó, tá vendo? Pode ser que aqui nos lados fique menos, então a gente segura o Alt e clica aqui, ó, ele faz um tamanho também, ó. Vai mais ou menos no olho aqui, fica mais ou menos no olho certo aqui. Aí conseguiu o tamanho certinho, a gente vem aqui no certinho e dá o OK. Ficou bem legal. Agora no próximo passo, eu vou estar utilizando essa imagem aqui para ser a imagem que vai ali no meio, né? Que é o suco de laranja aqui, né, no copo e tal, com as laranjinhas também. Essa imagem aqui eu consegui lá no Free Pick também, tá? Você vai conseguir encontrar lá. Sugiro que você faça uma arte diferente, né? Claro, com a mesma ideia aqui e tal, mas não pegue tudo igual assim, né? Vai fazendo do seu jeito, vai praticando da sua forma, entendeu? Pra você conseguir fazer também, ter a criatividade de fazer do zero ali e tal. Mas vamos lá. Vou pegar aqui ela, vou arrastar ela pro Photoshop. Ó, vou tacar aqui, esse ladinho aqui, ó. Daí ela vai perguntar aqui se quer incorporar a imagem, né? A gente dá OK. Vou desbloquear a camada, clicando aqui uma vez no cadeadinho. E agora a gente pode editar ela. Aqui eu vou fazer eu vou recortar ela, né? A gente vai utilizar máscara de camada, que é uma forma pra gente recortar de uma forma mais profissional, né? E se tiver algum problema a gente consegue voltar também, né? Eu vou estar utilizando essa ferramenta aqui. Cadê? Aqui, ó. Ferramenta de caneta, né? Se não tiver aqui, né? Se tiver outra opção aqui, como estava aqui, você clica no botão direito do mouse e vai abrir outras opções. A gente vai estar utilizando ferramenta caneta. Aqui, olhar bem atentamente aqui, ó. Não pode estar forma, né? Tem que estar essa opção aqui. Que daí a gente consegue, ó, quando a gente fechar aqui, a gente consegue criar uma seleção, tá? E é isso que a gente vai utilizar depois. Então vamos lá. Essa camada selecionada aqui. A gente vai fazer todo o contorno da imagem. Todo o contorno da imagem. E depois vai recortar ela, tá? Então vamos lá. Ó, não precisa ser exatamente certinha, né? Mas vai fazendo do seu jeito aí. Qualquer coisa vai voltando, vai vendo como é que eu fiz no vídeo. Só pra ter
a ideia aí. Ó, a gente clica aqui, começa num ponto que a gente quer. Eu vou começar daqui. E vou clicar aqui, ó. Aí o que a gente faz, ó. Clicou aqui, arrasta pro lado, ó. Daí a gente faz um ponto assim. Daí, esse ponto aqui, ó, eu vou excluir. Como é que faz isso aqui? Tá aqui, ó. Segura o Alt, arrasta pro meio aqui, ó. Daí a gente consegue fazer isso aqui de novo, ó. Porque se tiver aquele ponto, ó, o que ele vai fazer, ó? Ele não vai conseguir distorcer da forma que eu quero, entendeu? A gente pode até fazer assim, né? Mas eu gosto de tirar esse ponto aqui, sempre. Eu gosto sempre de tirar. Daí eu consigo fazer da minha forma que eu quero. Então vamos lá. Vou fazer bem rapidinho aqui. O vídeo vai correr bem rapidinho, tá? Se precisar dar zoom, é Alt e Scroll, que é a bolinha do mouse, tá? Para cima e para baixo, segurando o Alt. Não precisa ficar extremamente certinho, né? A gente vai... Depois ela vai diminuir um pouco a imagem, então... Alguns pixels a gente nem vai conseguir ver, então... Mas quanto melhor, mais certinho assim, é melhor, né? Ó, chegamos aqui no fim, pessoal. Agora o que a gente faz, né? Tá tudo contornado aqui, né? Certinho. Chegamos no ponto final, a gente começou, né? Clicando aqui com o botão direito, tá? Em cima da marcação aqui, pode ser em cima da imagem que a gente está marcado. Vamos criar seleção. E aqui a gente pode botar 0,1 aqui, só para ter um raio de difusão mais certinho, né? E eu vou marcar aqui a suavização de serrilhamento, né? E é isso aí, dá um OK. Aí com isso, tá selecionado, né? Toda a arte aqui, né? Toda a imagem, quer dizer. A gente vem aqui na máscara de camada, que é esse íconezinho aqui, ó. E a gente clica uma vez, selecionado com a camada, né? Aí ela vai fazer isso aqui. O restante da imagem, ela não foi apagada, ela foi escondida, né? É isso que a máscara de camada faz. Ela esconde o que tá em preto. Tá vendo ali, ó, na miniatura? Tem uma grande parte que está em preto, foi onde a gente não selecionou, né? E tem a parte ali que está em branco, que é o copo aqui com alas laranja e a folhinha, né? Se a gente clicar no Ctrl I, ele vai fazer o inverso, ou seja, ele vai deixar o que estava ali em branco vai virar preto e o que estava preto vai virar branco. Daí fica dessa forma. A gente não quer isso, a gente quer só o copo de laranja. Daí é um Ctrl I de novo. O que a gente vai poder arrumar aqui? Agora a gente vai criar uma camada nova aqui nessa opção, nesse quadradinho do lado da lixeira, e vai arrastar ela para baixo, ó, botando ela para baixo. A gente vem aqui no balde de tinta e utiliza uma cor visível para a gente olhar o copo, tá? Vocês já vão entender o que eu quero passar. Vou botar aqui um verdezinho, vocês também podem botar, tá? Talvez acho que tem uma cor melhor. O verde pode ficar interferindo ali na folha. Então, um azul aqui, ó. A gente pode bloquear essa camada aqui, selecionando a camada do balde de tinta ali, né? Que a gente utilizou. E clicando aqui. Vindo aqui na camada e clicando aqui na camada da máscara de camada, né? A gente vai dar um zoom e vai tirar os probleminhas que a gente vai achar, entendeu? Ó, tipo... Aqui tem um probleminha, tá vendo? Isso aqui é mais pra... Como ela vai diminuir, né? Isso aqui não vai pegar tanto, mas... É uma forma de vocês já arrumarem a imagem, entendeu? Pra ficar mais legal, mais profissional. Então... A gente vai estar utilizando aqui o pincel. Lembra?
o preto esconde, a cor preta esconde e o branco aparece. Ou seja, se eu estiver utilizando o pincel preto, ele vai estar... opa, aqui tá com outro tipo de pincel, né? Deixa eu mudar aqui só para um outro. Deixa eu botar esse aqui. Ó, o preto vai esconder. Tá vendo? Vou dar um Ctrl Z aqui e Ctrl Z de novo. O branco, ele aparece. Então a gente vai tirar essas pequenas imperfeições aqui, ó. A gente pode até utilizar uma opacidade um pouquinho menor aqui, ó. Opa. Pra tentar tirar esses problemas aqui. Deixa eu ver aqui, acho que a dureza aqui, acho que é um pouquinho menor. Tá vendo? A gente vai tirando aqui. Ó, deixando mais... tirando esses pequenos detalhes, entendeu? Ó, aqui tá com verde aqui. Vou botar menos aqui. Isso aqui não vai passar muito quando a gente botar lá na principal, porque ela vai diminuir, né? Então, mas é mais um detalhe para vocês deixar a arte mais profissional, né? Ó, dando cliques aqui, ó. Lembrando, sempre deixar aqui marcado na máscara de camada. E se errar, só mudar pro outro estilo ali, ó, de cor, que é o branco. Você consegue mudar pelo X, tá? Ó, clica X, clica X. Você consegue mudar, tá vendo? Beleza, finalizado aqui. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai trazer essa imagem lá, essa aqui, né? Pra lá, né? Vamos pegar aqui, ó, segurando a camada e arrastando pra lá, pra nossa arte principal aqui, né? E jogando ela aqui. Vamos selecionar ela e dar um Alt Shift para diminuir a imagem, segurando a ancoragem ali em cima. Ó. E dando um OK aqui em cima. Ela já fica no tamanho certinho aqui que a gente quer. Daí a gente pode posicionar ela mais ou menos para cima ou para baixo. Dessa forma. Se você vê que tá precisando arrumar aqui, você consegue também, ó. Ela ainda tá com a máscara de camada, então você vem aqui, ó, com o pincel de novo e arruma, tá vendo? Você consegue diminuir assim, ó, segurando o Alt, com o mouse 2 aqui, ó, com o botão direito do mouse, segurando, vai para cima e para baixo aqui, ó, pros lados, quer dizer. Você consegue deixar mais fino, né, menor que o pincel, ou mais grosso aqui pro lado, ó. Ele fica maior. Agora que a gente finalizou aqui a imagem, né, que eu finalizei a imagem aqui, o que eu vou fazer? Eu vou transformar essa imagem em objeto inteligente. Por quê? Ela tá com o tamanho da imagem original, né, com o fundo aqui, né, que a gente retirou. Para não ter isso, a gente vai converter em objeto inteligente. A gente seleciona a camada, clica com o botão direito nela, converter em objeto inteligente. Agora a gente consegue só esticar o tamanho dela aqui, né? Não tem mais aquela ancoragem toda aqui da imagem inteira. Aí fica melhor de mexer. Se você precisar fazer uma edição, ficar arrumando ou tirar algum detalhe que faltou, que você não tinha visto, você vem aqui e ela tem uma pequena miniaturazinha que ela criou aqui. Você clica 2 vezes nela e dá um OK. Aqui você consegue arrumar os problemas, ó. Que aqui tem a máscara de camada, tá vendo? E daí você tem que sempre salvar ela, ou seja, dá um Ctrl S toda vez que faz uma edição. Vamos supor aqui, ó. Eu apaguei essa parte aqui, ó. Eu dou um Ctrl S e venho lá na arte principal e ela já vai estar editada, tá vendo? Ó, a gente retirou a parte aqui. E dá um Ctrl S de novo para voltar ao normal, né?
No próximo passo, a gente vai estar fazendo uma sombra pro nossa imagem principal aqui. Então vamos criar uma nova camada aqui. E eu vou estar utilizando a ferramenta caneta também, para fazer a volta aqui, né, do nossa laranja, folha e copo. Assim tá legal. E agora, selecionando a forma aqui, a gente vai transformar em objeto inteligente também. Por quê? Se a gente botar um filtro aqui, ó, vou tirar o objeto inteligente, ele tá sem. A gente botar um filtro aqui, que é o desfoque e desfoque gaussiano aqui. Se a gente utilizar rasterizado, né, aqui, ele não vai conseguir, a gente não vai conseguir editar depois, então é importante que ele seja objeto inteligente. Ele já tá, até pede ali, pergunta se tu quer transformar em objeto inteligente. Então, a gente transforma ele para ter a opção depois de editar, né? Então vamos lá, ó. Transformou em objeto inteligente, vem filtro e desfoque gaussiano. Ele vai fazer esse efeito. Aqui o raio a gente vai diminuir, ó. Quanto menos, ele vai ficar mais, né, ali, né? Vai ter um certo, como é que é, uma opacidade, né? Então eu vou colocar aqui, deixa eu ver deixa eu botar uns 15 aqui, tá? E é isso. Já tá legal até. E agora eu vou criar uma nova camada, igual. Como é que eu faço isso? Eu seleciono a mesma sombra, né, que a gente criou agora, e dou um Ctrl J. Agora eu tenho uma nova camada. Só que eu quero aumentar para ter mais expansão, né, desse raio da sombra. Então eu vou aumentar um pouco mais, ó. Vou aumentar aqui por uns 80. Ó, tá bem legal. Mas tá muito forte. Então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir a opacidade da camada. Então, ó, o que eu vou fazer aqui, ó? Deixar menos. E a de baixo você também pode diminuir. Se você achar que tá muito forte, você diminui. Para que daí a gente tem essa sombra que fica embaixo, né? E a sombra que é mais forte pega uma parte maior, então fica esse estilo aqui. Também dá para diminuir aqui, ó. Eu vou deixar uns 70%. Agora, depois que a gente fez a nossa sombra aqui, vamos fazer um detalhezinho aqui para ficar mais bonito, né? É esse detalhe aqui do círculo aqui. Vamos lá, então. Eu vou selecionar aqui a ferramenta Eclipse, né? E vou segurar o Shift e vou arrastar, ó. Ele vai fazer um círculo perfeito. Aí vai estar dessa forma. O que a gente quer? A gente não quer preenchimento. Então vamos tirar o preenchimento e vamos botar um traçado branco. Agora a gente vai botar também o tamanho do traçado. Aqui eu vou estar utilizando 10 px, né, que é pixels. A gente pode mudar depois isso aqui, mas por enquanto eu vou usar 10. E vou estar utilizando mais ou menos assim, ó. Mais ou menos aqui, né? E vou estar botando essa camada do Eclipse, né, para baixo. Ó, para baixo de tudo aqui, ó. Até das sombras aqui. Vai estar assim, ó. Vamos botar um pouquinho mais para baixo aqui. Acho que pegando aqui mais ou menos. Aí. Ficou bem legal assim. Só que ele tá com efeito de luz, né, em volta. Então, vamos lá, então. Seleciona aqui o Eclipse. Dá 2 cliques na camada aqui.
ele vai abrir o estilo de camada, né? Vamos vir aqui no brilho externo e vamos editar ele, ó. Aqui tá muito forte, então vamos diminuir já um pouco a opacidade. Vamos botar aqui uns 30%, né? O tamanho é o raio, ó, tá vendo? É igual a sombra ali, ó, o raio que pega. Assim, mais ou menos, acho que aqui uns 20. Vai no olho, você vai escolhendo aí, você vai vendo. Isso aqui é mais ou menos o que você acha, entendeu? Não tem o certo e o errado aqui. Só não pode exagerar muito. Aí, ó. Ficou dessa forma. Eu escolhi dessa forma aqui, fiz dessa forma. Acho que ficou bem legal. Daí a gente dá um OK para confirmar. E aí a gente fez o nosso círculo aqui em volta da imagem. Vamos colocar agora os textos. Eu percebi uma coisa aqui, pessoal, que eu não me atentei, que a nossa padronização aqui está com opacidade de 30%. Eu vou deixar isso aqui no 100%, ó. Agora tá bem melhor, ó. Ela nem estava aparecendo direito antes, então agora tá bem melhor. Vamos pegar aqui a ferramenta de texto, né? A gente consegue também selecionar pelo T, tá? E vamos escrever aqui o que a gente quiser, né? Para chamar a atenção e tal da arte. Vou colocar aqui. Isso aqui tudo até o... Deixa eu ver isso aqui. Não. Até aqui, ó. Eu vou selecionar isso tudo aqui e vou dar um Ctrl G. Porque daí a gente tem tudo organizado numa pasta só. Isso aqui eu vou botar um pouquinho mais para baixo. Com a setinha para baixo, tá? A gente vai botando para baixo aqui. Só por enquanto. Depois a gente arruma mais ou menos onde a gente quer. E aqui na arte tá escrito refresque seu dia, né? Eu vou escrever isso aqui também. Vou dar um confirmar. A gente pode clicar aqui também quando quiser para confirmar na camada. Eu vou estar diminuindo o texto aqui, segurando Alt e Shift. Tá vendo, ó? A gente diminui. Ou a gente pode dar 2 cliques aqui na camada onde tem o T. E ela vai abrir essas opções aqui em cima, ó. Aqui a gente pode selecionar o tamanho da fonte. Ó, grandona, menor. Eu vou deixar aqui nos 60 de tamanho, tá? Eu vou estar utilizando a fonte Montserrat. Se você não tem essa fonte, você consegue achar ela na internet. É só procurar fonte Montserrat na internet. Você baixa ela e instala. E eu vou estar utilizando a família aqui, né? Que é a espessura da fonte, né? Se ela é mais grossa ou mais fina. Eu vou estar utilizando um bold aqui por enquanto. E vou estar mudando a cor dela para branco também. Só isso que eu vou fazer. Vou confirmar aqui em cima. E é isso. Acho que aqui ele tá vendo que ele tá mais separado, né, as letras. Então a gente também consegue editar isso. Clicando aqui, né, 2 vezes. A gente vem nessa opção aqui da prancheta. E vem aqui nessa opçãozinha onde tem o V e o Azinho, né? Segura aqui, né? No ícone e bota para direita, ó. Tá vendo que a gente consegue botar mais longe cada letra? Ou também aqui, ó, nessa opção a gente consegue botar um tamanho de espaçamento, né? Entre letras. Mas eu gosto de botar por aqui que fica mais fácil. Vou utilizar assim. Acho que eu vou diminuir um pouquinho mais as letras aqui. Acho que aqui. E vou dar mais uma assim, ó. Vai ficar assim. Acho que ficou legal assim. Refresque seu dia. Selecionando aqui os dois, ó. Opa. Esses dois aqui.
Eu vou deixar um pouquinho mais separado do que tá de cima ali. Então, vai ser mais ou menos aqui, ó. Uns 50 pixels. Esse aqui a gente consegue botar, acho que um tamanho um pouquinho menor, ó, de espessura de família, ó. Fica mais legal, ó. A gente vai fazer a etiqueta aqui com valor, né? Com preço. Vamos lá, então. A gente consegue fazer aqui pelo Photoshop também, ó. A gente vai utilizar aqui a ferramenta de retângulo, tá? Eu vou criar uma nova camada para ela estar dentro da camada aqui, né? E a gente vai fazer um formato aqui de etiqueta, né? Esse formato aqui pode ser o formato de como você quiser, mas eu vou copiar ali e fazer mais ou menos parecido, né? Como eu fiz, né? Na primeira vez. Então, vamos lá. Eu vou utilizar aqui uma cor mais ou menos da folha aqui, né? Vou pegar a referência da folha, que acho que fica legal. E não vou estar utilizando traçado dessa vez. Vou retirar. Para não ficar um quadradão, né? Tipo, só um quadradão assim, né? Fica feio, né? Então eu vou selecionar aqui. E vindo aqui na opção da propriedade, né? Onde tem a pranchetinha. Eu vou colocar uma bordinha para ficar bonitinha, né? Para não ficar só um quadradão pontudo ali, né? Eu vou estar utilizando aqui 45 nesse lado e o de baixo lá também 45. Aqui nas outras pontas, essa aqui e essa aqui, eu vou estar utilizando uns 10 para ver se fica legal. Ó, vamos ver. Acho que tá bem parecido ali, né? Aqui eu tinha utilizado uma cor mais forte, então eu vou utilizar uma cor mais forte. Vou deixar mais escuro aqui, ó. Acho que tá muito escuro, vamos ver. Vou tomar um pouquinho mais forte aqui. Vamos ver. Opa, bobagem. Deixa eu botar aqui. Acho que assim fica legal. E daí com isso eu já consigo fazer o resto. Para fazer essa voltinha aqui, esse traçado, eu utilizei também o mesmo retângulo. Eu dei um Ctrl J nela para criar uma cópia. E agora eu vou só dar um Ctrl T e vou segurar Shift e Alt e segurando a ponta ali, né? Para fazer perfeitinho aqui, ó. Aqui, ó, nessa parte parece que não tá 100% igual, né? Então, eu uso só o Alt aqui no meio para só pegar a parte de cima e dou um OK. Agora, ele tá com a mesma referência do quadrado que a gente copiou, né? Eu vou vir aqui, nesse aqui, e vou retirar o preenchimento que a gente não precisa e vou colocar um traçado branco. Só que tá muito grosso, então eu vou diminuir um pouquinho. Eu vou botar acho que uns 2 px aqui. 2 pixels. Aí, ó. Já ficou bem legal. Com isso, agora a gente pode colocar o preço aqui no meio, né? Então vamos lá. Eu vou botar R, né? E o cifrão. E aqui eu vou separar e vou botar 9,90. Que é o valor. Vou diminuir ele aqui. Vou botar mais ou menos aqui. E aqui é mais ou menos no olho, né? Mas se você quer ser perfeccionista, né? Você pode segurar o Ctrl e botar o mouse em cima do quadrado verde, que daí ele mostra ali, ó, onde mais ou menos ele tem que estar no meio. Então tem que estar igual em todos os lados ali, né? Mas eu vou fazer mais ou menos no olho aqui. Aí, ó. Aqui tá legal. E aqui, em vez de ser light, eu vou usar bold para dar um destaque, né, na fonte. Aí, ó, 9,90. Ficou bem legal.
Ó, ele é um pouquinho inclinado aqui, ó, pro lado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar esses 3 objetos, né, que a gente tem aqui. Vai dar um Ctrl G para organizar. E segurando Shift aqui, ó. Ele tá aqui, segurando Shift. Vai pegar essa ancoragem aqui, ó. A gente bota pro ladinho aqui, ó. Segurando com o mouse da esquerda aqui. O clique do mouse da esquerda. Ou também, se não, a gente pode botar assim, ó. Sem segurar o Shift. Daí a gente consegue botar sem ser sempre 15, 15, ó. Ele faz sempre em 15, em 15. Tá mais ou menos assim, ó. Aqui, tá legal. E dou um OK. E é isso. O que a gente pode fazer? Pode diminuir, pode aumentar. Acho que esse tamanho aqui tá legal. Agora, eu acho que tá muito grande a imagem aqui do centro. Vou diminuir um pouco, porque não vai ter espaço para botar aqui embaixo. Então, eu vou selecionar isso aqui. Tá? Eu tenho as duas formas aqui, então eu vou selecionar isso aqui. Selecionei os dois. Shift e Alt. E vou diminuir um pouco, ó. Segurando lá nas pontas. E vou trazer um pouquinho mais para cima. Vou botar um pouquinho pro lado esquerdo, que eu acho que fica mais legal também. Dou um OK. Agora, eu vou estar fazendo a parte aqui de baixo, né? Que tem ali escrito entrega em até 24 horas. E tem o caminhãozinho, né? O caminhãozinho eu achei na internet, então também acho que eu achei ali no FreePic. Você pode encontrar também. Mas qualquer coisa você acha de outra forma, faz consegue um ícone diferente, né? Mas eu achei esse aqui bem legal, então eu vou estar utilizando. Eu vou pegar e vou arrastar para cá. Aí aqui eu vou diminuir o tamanho, né? Vou deixar ele um pouquinho menor. Acho que aqui já tá legal. E vou arrastar mais ou menos onde eu quero. Ó, eu vou estar utilizando essa parte aqui, ó, do círculo como referência. Então, vou pegar e vou botar aqui. Deixa eu tirar essa aqui, a guia, né? Agora eu vou estar utilizando aqui a fonte, né? Eu vou estar utilizando todas as fontes aqui que eu estou usando, é tudo Montserrat, só mudo a família mesmo. Vou deixar mais ou menos esse tamanho. E aqui está escrito entrega em até 24 horas. Vou estar selecionando as duas camadas aqui, dando Ctrl G também para agrupar. E um Ctrl T logo em seguida, para a gente conseguir mexer nos dois. Eu vou estar colocando mais ou menos aqui no meio. Ó, aqui é o meio. Trazer um pouquinho para cima e é isso. Agora eu vou criar o botãozinho ali, né, que vai embaixo do entrega em até 24 horas, né? Vamos lá então. Eu vou utilizar a ferramenta aqui de retângulo mesmo. Vou criar assim, desse tamanho. E já vou utilizar aqui para deixar ele bem centralizado. Acho que aqui e um pouquinho menor assim. Assim, ó. Opa, vou dar um OK aqui, esquecendo. Tá bem no meio. E vou mudar a cor dele para essa cor aqui, mas um pouquinho mais escuro. Vai dar um destaque diferente. Vou também deixar as pontas redondas, então vou selecionar esse ícone aqui, tem que estar selecionado. E vou arrastar aqui qualquer ponta para o máximo. Ó, ele já deixou todos aqui 34 pixels, então já está redondinho ali. Agora eu vou colocar o texto ali dentro. Então eu vou clicar na ferramenta de texto e vou clicar aqui em qualquer lugar da arte. Toma cuidado só para não clicar num texto, né? Porque senão você vai editar o texto. Então, clicar aqui em qualquer parte da arte e vou escrever ali o texto que eu quero colocar ali dentro do botão. Eu só vou diminuir agora os dois, então eu vou selecionar os dois aqui
e dar um Ctrl G e um Ctrl T logo em seguida. Agora a gente consegue diminuir os dois. Não vou diminuir muito, né, para não ficar muito pequeno. Acho que assim já fica legal. Nossa arte já está quase feita, né, quase pronta. Faltam pequenos detalhes. Agora a gente só vai arrumar mais ou menos os tamanhos, a gente vai conferir os tamanhos, só dar aqueles toques finais, né, da arte. Terminei aqui, pessoal. Fiz da forma que eu queria, né? Ficou um tamanho legal. Agora o que falta é botar as folhinhas, né, pra ter esse efeito legal aqui, como elas estivessem voando, né, em volta. Então vamos lá. Eu peguei essa foto aqui, né? Essa imagem aqui lá no Freepik também. Vocês vão conseguir encontrar aí por aí. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou recortar aqui. Ela já tá bem fácil de recortar, então vou pegar essa daqui, ó. Recortei, usei o laço aqui para fazer um recorte em volta, né? Fiz aqui o laço, fiz a parte que eu quero aqui. Só vou pegar uma folha, vou selecionar a camada e vou dar um Ctrl J. Daí com isso eu pego a camada e arrasto para lá. Eu quero deixar dessa forma aqui, nesse ângulo, né? E vou diminuir ela com Shift Alt, segurando nas pontas aqui. E vou colocar aqui, ó, um pouquinho maior, como ela estivesse mais próxima, né? Ficou bem legal aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o efeito de movimento, como se ela estivesse em movimento. Então eu vou colocar vou converter em objeto inteligente para ter a opção de mexer depois. E desfoque de movimento aqui, ó. Aí aqui eu vou colocar, não precisa ser muito não, porque se botar muito, ó, fica muito feio. Então mais ou menos aqui uns 36, ó. Ó, já fica mais legal. Terminei aqui, pessoal. Para não ficar um monte de camada aqui, né, de folhas, eu vou selecionar da primeira à última aqui, né, de folhas, e vou dar um Ctrl G para organizar melhor. Aí tem todas as folhas organizadas aqui. Então uma arte mais legal, ó. Sem ela, sem as folhas, né, e com as folhas ficaram mais legal. A gente vai fazer o seguinte. Eu vou utilizar agora o Camera Raw, né, para botar um filtro geral na arte inteira. Ela fica mais bonita, mais iluminada, né? Então vamos lá. Vamos utilizar o Ctrl Shift Alt E e ele vai criar uma camada só da arte inteira aqui. Selecionando só ela, aqui a camada, a gente vem em filtro e filtro do Camera Raw. Aqui a gente vem em saturação e eu vou botar uns 5 mais 5. Não precisa botar muito, porque senão fica muito saturado, fica muito forte as cores, né? E eu também gosto de colocar essa vinheta aqui, ó, em efeitos. Eu não gosto de botar muito, né, porque senão fica muito forte, mas uns 30, menos 30 aqui, ó, em vinheta, fica bem legal, ó. E dou um OK. Agora que a gente finalizou a arte, né, vamos utilizar para salvar, né? Agora a gente quer salvar. E Ctrl Shift Alt W, a gente vem para cá, ó. A gente vai para exportar. Essa é uma arte que a gente não tem transparência, então o necessário aqui é usar JPEG, tá? E utiliza no alto aqui, na qualidade mais alta aqui, para ter a melhor qualidade, pegar todos os detalhes e ficar bem bonita a arte. Claro, dá uma conferida, né, para ver se está tudo certo, mas daí salva e exporta. Essa aqui é a imagem que eu fiz, né, primeiro. E essa aqui é a imagem que a gente fez agora, na videoaula. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo, né? É meu primeiro vídeo, ainda não posso cometer alguns erros, né, no vídeo, mas eu vou tentar melhorar.
Eu sei bastante de Photoshop, tô aprendendo ainda também. Eu gosto de passar meu conhecimento também. Eu gosto de mexer também em Illustrator. Eu vou passar vídeos de Illustrator também, de Adobe Illustrator. E se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e até o próximo vídeo.